Vamos abrir a palavra do Senhor, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós iremos ler o capítulo 1, do versos 3 a 7. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 7. Peço que você abra a sua Bíblia e mantenha ela aberta, que nós faremos a exposição desses versos. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 7. Versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos passando. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Vamos ler até o verso 9. Verso 8 diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Vamos orar? Soberano, nós te louvamos, te bendizemos, rendemos graças ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo, pela obra do teu Filho na cruz. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos convoca a cultuar o Senhor semana após semana. Como é bom, Senhor, estar mais um domingo na presença do Senhor, cantando louvores ao teu santo nome, rendendo graças ao Senhor, dizendo que o Senhor é santo, dizendo que o Senhor é o Deus que reina sobre as nações. E, Pai, queremos pedir, Deus, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações à luz da tua palavra, que o teu povo que veio aqui hoje, Deus, que está sedento da tua palavra, possa sair daqui edificado. Que apesar de mim, o Senhor me use, Deus, para ser um canal de bênção aos meus irmãos. E que possamos sair daqui alimentados com a tua palavra. Essa é a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há uma história, provavelmente os irmãos vão identificar à medida que eu contar ela, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. A história de um casal que, como todos os casais, casam e pretende ter uma vida feliz, pretende ter filhos, pretende viajar, crescer, ver os netos crescer, ver os filhos crescerem. Mas algo acontece no meio do caminho e esse desejo desse casal é interrompido por causa do falecimento do esposo. O esposo sai em missão com outros homens, chega em um local para fazer missão. E lá era um povo rebelde, esse local em que eles chegaram. E então aquele povo não recebe bem aquele homem que está indo com outros missionários naquele local. Então esses bárbaros, por assim dizer, matam esse marido dessa esposa que eu estou contando a história e os outros missionários que foi com ele. Então essa notícia chega para sua esposa em casa. Ela fica muito triste, sofre muito com isso. Mas o tempo passa e Deus convoca ela agora para voltar a essa tribo a qual o marido dela e os outros missionários morreram para fazer missão lá também. E essa mulher vai e ela faz missão nesse lugar. Falando da história da Elizabeth Elliot. E ela vai a esse local então e prega lá. Alguns aqui já tiveram a oportunidade de ler o livro que ela escreve, um dos seus livros, é O Sofrimento Nunca é em Vão. E ela fala um pouco sobre essa questão do sofrimento. O que eu quero falar com os irmãos é exatamente sobre essa temática. O tema que eu trago para essa mensagem é o Deus de toda a consolação.
exatamente sobre essa questão do sofrimento e como nós, crentes em Cristo Jesus, devemos lidar com a questão do sofrimento. O texto que nós acabamos de ler foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios, pelo menos a segunda que nós temos nas Escrituras, e ele escreve que um dos seus objetivos é falar sobre sobre o seu apostolado, sobre que Paulo de fato foi chamado por Cristo. Havia uma acusação sobre Paulo, e a acusação era que Paulo era um falso apóstolo. Paulo era um falso cristão. E um dos motivos, sabe qual era? Esse homem sofre muito. Todo lugar que esse homem chega, ele é perseguido, ele é açoitado, ninguém aceita ele. Ele passa em uma cidade, a pessoa persegue ele, ele vai para outra cidade e é açoitado, ele vai para outra cidade, ele é preso. Então, como um homem desse é um apóstolo de verdade? Isso é mentira. Então havia essa acusação contra o apóstolo Paulo, e essa acusação estava tomando a igreja de Corinto. Paulo então escreve essa carta, além de outros assuntos, ele escreve também para dizer que ele é um apóstolo verdadeiro. Que o motivo dele sofrer não é motivo para dizer que ele não é apóstolo. Porque o sofrimento faz parte da vida cristã. O sofrimento faz parte daqueles que também foram alcançados por graça. Então o apóstolo Paulo escreve esses versos e outros que a gente não vai conseguir passar por eles aqui, mas eu entendo que esses vão ser suficientes para pensar sobre o Deus de toda a consolação. O apóstolo Paulo vai deixar claro que aqueles que foram chamados por Cristo Jesus passarão por sofrimentos, mas durante o sofrimento eles não estarão sozinhos. Deus estará com eles. O apóstolo Paulo vai fazer isso dando o seu exemplo, mostrando como ele sofreu, mas Cristo esteve então com ele. E meus irmãos, o texto começa no verso 3, dizendo o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Verso 4, parte A, que nos consola em todas as nossas tribulações. Paulo destaca esse versículo, pelo menos duas características. A primeira é que Deus é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é Pai das misericórdias. E Ele também é Deus de toda consolação. Isso parece ser simples para a gente, mas para aqueles irmãos que estavam lendo aquela carta, é impactante. Porque ele começa falando do nosso Senhor Jesus Cristo, bendizendo o Deus Pai e dizendo que Deus é o Deus de toda a misericórdia. A gente sabe que o Deus que nós cremos, o Deus que é pregado pelo cristianismo, é o Deus Trino, onde nós temos três pessoas distintas na Trindade, mas três pessoas da mesma essência que compõem o Deus do universo. Às vezes é difícil colocar na nossa mente, mas essa é a verdade das Escrituras. E nós também aprendemos através das Escrituras que esse Deus que é trino, na sua obra de redenção, cada uma das três pessoas tem funções distintas nessa obra. A gente vê o Pai enviando o Filho, a gente vê o Filho vindo e morrendo na cruz em nosso lugar, e a gente vê o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o penhor, que é o selo da nossa salvação. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus de toda a consolação. Eu não sei o que vem na sua mente quando você pensa em um Deus que consola e um filho que precisa ser consolado. Mas assim que eu li esse texto, me veio logo em mente o jardim do Getsemane, onde Cristo Jesus, orando de forma intensamente, porque o momento da crucificação estava próximo, ele ora a Deus Pai, e anjos descem e conforta Jesus no jardim do Getsemane, e ele é confortado ali. Então o que Paulo está dizendo aqui é que o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus de misericórdia e Ele também é Deus de toda a consolação. O apóstolo Paulo sabia muito bem, meus irmãos, o que era isso. Porque ainda aí na carta de 2 Coríntios, no capítulo 11, versos 23 a 32, o apóstolo Paulo vai listar todo o sofrimento que ele passou.
O apóstolo Paulo vai listar. Isso é interessante, porque veja, a acusação que estão fazendo contra Paulo é que ele é um falso apóstolo exatamente por sofrer. E o que é que Paulo faz? Ele traz o seu sofrimento para a igreja e depois ele vai mostrar à igreja que o fato dele sofrer não quer dizer que ele é falso, porque ele está recebendo consolo, refrigério do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesses versos que eu acabei de dizer, Paulo vai dizer que ele foi açoitado, que ele foi preso, e em uma dessas cidades, ele precisou sair dentro de um cesto por cima do muro para não ser preso. E ele vai demonstrar a esses irmãos, então, que o fato dele sofrer não diz que ele é um falso crente. E, meus irmãos, o que nós temos feito quando estamos lidando com o sofrimento? Provavelmente alguém aqui está sofrendo de algum nível, outros já sofreram muito na vida e outros sofrerão durante a peregrinação aqui nessa terra. Mas como a gente consegue lidar com o sofrimento? Qual é a nossa reação diante do sofrimento, diante da causa que parece que não tem mais solução, ou que não tem mais jeito? Essa gente para e trava, o que nós fazemos diante do sofrimento? Com o apóstolo Paulo, nós aprendemos que nós devemos dar graça ao nosso Deus, que é Pai de amor e Deus de misericórdia. Com o apóstolo Paulo, nós aprendemos que durante o sofrimento, nós devemos bendizer o nosso Deus, porque Ele é esse Deus de misericórdia e Ele é esse Deus, então, de amor. Eu citei a Elizabeth Elliot, eu gostaria de falar rapidamente uma frase dela. Ela diz assim: ser seguidor do crucificado significa mais cedo ou mais tarde ter um pessoal encontro com a cruz, e a cruz sempre acarreta a perda. O que ela está dizendo aqui é que aqueles que decidiram seguir a Jesus Cristo têm a seguinte ordem: tome a sua cruz e me siga. É por isso que nós devemos rejeitar esse evangelho, esse falso evangelho que é pregado. Que você venha para a igreja e você vai parar de sofrer. Venha para a igreja e você vai prosperar. E muitas pessoas ficam de mal com a igreja, não querem mais a igreja, porque o que apresentaram a ela não foi o Cristo crucificado, mas foi a prosperidade, foi a vida boa, foi a saúde. E às vezes a gente vem para a igreja e a coisa parece que piora. A enfermidade chega, a perda chega, o sofrimento chega. E agora, como vamos fazer com essa promessa? As pessoas se afastam da igreja exatamente porque apresentaram a elas um falso evangelho. Mas o apóstolo Paulo, nesse verso 1, nos chama a entender que o sofrimento ele nunca é em vão. E no meio do sofrimento, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um Deus de amor, é Deus de misericórdia, Ele está com cada um de nós. Meus irmãos, isso é claro nas narrativas bíblicas. No tempo do sofrimento, Deus estava com o seu povo. No tempo da falta, Deus estava com o seu povo. No tempo de toda dificuldade, Deus estava na caminhada com o seu povo. E Ele está conosco, estará conosco até o fim. Essa é a promessa que nós temos. Nós não temos promessas de ficar rico aqui nessa vida. Alguns ficarão, glória a Deus, mas outros não ficarão. Alguns terão a saúde até o fim, seus 100, 120 anos. Outros partirão antes. Isso não coloca em xeque o Evangelho, nem a palavra de Deus, e nem a nossa fé. A nossa fé não está pautada nessas bênçãos que Deus nos dá. A gente viu isso hoje pela manhã. Mas a nossa fé está no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós aprendemos também ainda nesse verso 4, que Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para vir ao mundo, morre em nosso lugar, nós confessamos Cristo como Salvador, passamos por sofrimentos, mas como eu disse, nosso sofrimento não é em vão, porque nós sofremos, somos consolados, mas somos consolados para consolar outros. Isso é muito interessante. Às vezes a gente vai passar por alguma dificuldade simplesmente porque lá na frente vai ter alguém e a gente vai precisar consolar aquela pessoa. Então essa às vezes é a causa do nosso sofrimento. Deus vai nos usar
para consolar outros. E essas palavras não são minhas, elas são do apóstolo Paulo. Veja o verso 4. Ele diz assim: que nos consola, parte B, com todas as nossas tribulações, para que com as consolações que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Sabe o que Paulo está dizendo a esses irmãos? Eu não sou falso apóstolo pelo fato de sofrer e de ser perseguido, não. Na verdade, o fato de ser perseguido é Deus nos dando experiências para que quando a gente encontre com vocês e com outros irmãos, isso sirva de lição para eles. Sabe aquela coisa assim de que, meu irmão, eu já passei por isso. Não se preocupa não, isso passa. Sabe aquela coisa que você conhece o caminho e diz à pessoa, não vá por esse nem por esse atalho, siga por aqui que eu já passei e esse aqui é o caminho. Deus está dizendo que a gente sofre, mas os nossos sofrimentos, ele não é em vão, porque nós seremos consolados e a nossa consolação vai servir para consolar outros. Essa é uma das missões da igreja. Enquanto eu meditava nesse texto, eu pedia também perdão a Deus e pensava, Senhor, quantos de nós sofremos calado? Não compartilhamos nosso sofrimento com outros irmãos. Anos e anos passam e a gente não sabe a vida do irmão nem da irmã. E nós não podemos consolar eles porque nós não sabemos o que eles estão passando. E a vida de igreja deve ser uma vida de compartilhar, de partir o pão, essa ideia da comunhão, para que possamos consolar uns aos outros. Mas como é que nós iremos consolar uns aos outros se nós não sabemos da vida dos irmãos? Se eu não sei o que meu irmão passa a semana toda, ele está lá, eu estou aqui. No domingo a gente se encontra na igreja, está todo mundo sorrindo, todo mundo bem vestido. Parece que meu irmão está bem, mas na semana meu irmão está sofrendo. Eu não consigo consolar ele porque eu não sei o que ele está passando. Então, meus irmãos, se tem uma aplicação que nós podemos tirar desse texto, é que tem pessoas que passou por sofrimentos para agora, durante esse tempo, consolar você. Então, compartilhe do seu sofrimento com outras pessoas, para que Deus possa usar outras pessoas para consolar vocês. Paulo está dizendo que o fato deles estarem passando por sofrimentos, isso não é em vão, porque as experiências que eles estão adquirindo, eles irão compartilhar com outras pessoas. Principalmente para os irmãos mais velhos da igreja, com mais idade, já passou pela jornada, precisa consolar outros irmãos. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas quando a gente recebe uma palavra de consolo, de conforto, isso refrigera a nossa alma. Às vezes nós estamos num momento de tribulação, às vezes nós estamos num momento difíceis da vida, mas aí você recebe aquela mensagem do irmão que sabe do seu caso e diz que está simplesmente orando por você. Aquilo ali já traz um alívio, um refrigério para você. Então, meu irmão, não deixe passar. Não espere chegar em casa, ore, mande uma mensagem. Pegue da sua experiência que você adquiriu, que você foi consolado por Deus e console outros irmãos. Não vou dizer gaste tempo, mas invista tempo nisso. Ore e console outros irmãos, porque tudo isso que você passou na vida serve para consolar outros irmãos. No verso 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre Cristo e o sofrimento. Ele vai dizer o seguinte no verso 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Verso 6. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. Verso 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, meus irmãos, não há uma promessa, não há uma só promessa, nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, de que nós não iremos passar por sofrimento. Nosso Cristo sofreu e o seu sofrimento foi até a morte e morte de cruz. Eu acredito que pelas exposições das Escrituras desse púlpito, os irmãos não pensam a respeito disso. Que nós estamos em Cristo, então não iremos sofrer mais. E o pastor Márcio, além de pregar, ele tem denunciado também, através da exposição, esse falso evangelho que fala que nós não iremos sofrer. Mas
bem verdade que na prática a coisa não funciona. É verdade que às vezes quando estamos sofrendo, a gente faz semelhante a Jó. Jó, homem de Deus, íntegro e reto, que se desviou do mal, mas Jó questionou muito a Deus. E muito mesmo. Jó questiona a Deus sobre a sua existência. Jó chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. E não só o dia, mas aquele também que trouxe a notícia que um menino nasceu. Jó questiona a Deus por que tudo isso que ele está passando. E algo interessante no livro de Jó é que ele não sabe o que está acontecendo no campo espiritual. Ele não sabe da conversa de Deus com Satanás. Ele não sabe, ele nunca soube. Provavelmente agora na eternidade ele já sabe. Mas enquanto estava na terra ele não sabia daquilo ali. Nada do que aconteceu ali Jó ficou ciente. Só as coisas acontecendo e ele reagindo. Mas algo interessante acontece. Jó questiona Deus. Deus então vem ao encontro de Jó. E para aqueles que já estudaram o livro de Jó, vou fazer uma pergunta. Deus responde a Jó em seguida? Deus não responde a Jó. Deus diz a Jó, cinge-te como um homem. E agora eu tenho algumas perguntas para fazer a você, Jó. E ele começa perguntando a Jó, aonde você estava, Jó, quando eu coloquei os alicerces da terra? A terra está solta, mas eu coloquei alicerces que sustenta ela. Aonde você estava quando eu fiz isso, Jó? Jó está calado. Deus pergunta a ele, aonde você estava quando eu dei ordem aos mares para ele não invadir? Aonde você estava, Jó? E Jó começa a murchar. E Deus começa a fazer várias perguntas a Jó. Jó conclui seu livro dizendo, eu falei do que não sabia. Colocar a mão na minha boca, falei uma vez, mas não vou falar uma segunda vez. No momento do sofrimento, a gente fala o que não deveria, a gente questiona a Deus. Mas nós somos convocados, a semelhante a Jó, a olhar para a grandeza de Deus e pensar, se Deus coloca um alicerce que eu não consigo enxergar, mas que sustenta a terra, quanto mais a minha vida. O que Deus está dizendo a Jó é que assim, continue firme, olhe para mim, não olhe para o sofrimento. Porque na hora do sofrimento a gente tem a tendência de parar de olhar para Deus e olhar para as circunstâncias. A gente tenta resolver com nossas forças, não consegue, procura outras pessoas, não consegue, e a gente caminha às margens de blasfemar contra Deus, de rejeitar Deus, de não reconhecer Deus como aquilo que nós cantamos domingo após domingo por causa do sofrimento. Mas o que o texto está nos dizendo é que você sofre, mas o seu Cristo morreu e sofreu mais do que você. Tudo que nós íamos sofrer aqui nessa terra não vai chegar aos pés daquilo que Cristo sofreu. Eu não falo simplesmente pelos cravos das mãos. Falo pelo aquilo que ele sofreu na cruz. Quando ele leva o meu e o seu pecado. Quando ele diz ao Pai, meu Deus, por que me desamparaste? É aquele momento ali. O momento em que o pecado daqueles que, de toda a igreja de Cristo está sobre ele e ele leva sobre si todos os nossos pecados. O apóstolo Paulo está dizendo àqueles irmãos é que eu sofro, vocês sofrem. E o fato da gente sofrer não quer dizer que nós não somos fiéis a Deus. Porque o nosso Cristo também sofreu. Então, meus irmãos, pense. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguns irmãos que estão sofrendo e muitas das vezes sofrimentos profundos. Nós chamamos hoje de depressão, ansiedade, e damos vários nomes. A Bíblia fala sobre esses tipos de sofrimentos. Eu não sei se você já conversou com pessoas desse tipo, que estão sofrendo por isso, né? Elas querem ficar sozinhas, geralmente. Elas não querem ouvir ninguém. Elas querem um lugar escuro. Elas não querem um conselho. E elas estão desesperançosas da vida. E isso acontece com nossos irmãos e acontece com cada um de nós no momento do sofrimento. Que a gente para de olhar para Cristo, para de olhar para a cruz e começa a olhar para a gente e para o nosso sofrimento. O salmista olha para o outro e começa a ficar triste. No final do salmo, o Senhor fala com ele, você não deve olhar para a vida do outro, deveria olhar para você, para como você está e para o Deus que você serve. O salmista então reconhece quem Deus é. Então o que esse texto está querendo nos mostrar, meus irmãos, é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu um sofrimento de morte de cruz.
Gostaria que os irmãos abrissem, então, a Bíblia também para a gente ver sobre isso em Romanos, capítulo 8, verso 15 a 18. O verso 15 diz assim: Pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota. Romanos capítulo 8, verso 15 a 18. Que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha o que Paulo está dizendo aqui aos irmãos agora de Roma. Considere que os sofrimentos que vocês estão vivendo agora, isso não se compara com a glória que vai estar lá. Isso é interessante, por quê, meus irmãos? Porque vai ter aqueles irmãos nossos que o sofrimento não vai passar aqui nessa terra. E a gente sente muito por isso e fica muito triste por isso. Mas ainda assim, isso não é motivo da gente parar. Porque lá na eternidade, que a gente receber lá, todo o sofrimento que teve aqui, nem se compara com aquilo que iremos receber lá. O que é que Paulo está ensinando aqui? Que durante o sofrimento nós receberemos consolações, e pode ser que o sofrimento acabe. Mas ainda que ele não acabe aqui, nós temos algo maior, que é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Eu sei que é fácil falar daqui, mas na prática a coisa é mais difícil. Mas essa é a verdade bíblica. De que aquilo que nos aguarda é maior do que qualquer coisa que nós temos aqui. Essa foi sempre a esperança da igreja. Meus irmãos, o pastor Márcio uma vez falou algo aqui, eu achei muito interessante, marcou para mim. Ele falou sobre essa questão de pastor. Por exemplo, muitos irmãos vão lembrar aqui do pastor Silvio, que foi antes do pastor Márcio. Mas quantos aqui lembram qual o pastor antes do pastor Silvio? Poucos aqui vão lembrar. E o antes dele? Outros não vão nem lembrar mais. Assim vai ser com a gente. Nós estamos aqui hoje, próxima geração talvez lembre da gente, a outra geração não vão lembrar nem mais da gente. Eu quero dizer com isso, tudo isso aqui vai passar, mas nós temos uma esperança em Cristo Jesus. Nós estamos guardados em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo no verso 17. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, Cristo sofreu na cruz, mas recebeu uma herança. Colossenses diz isso. Deus deu toda a autoridade, foi dada a Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, porque Cristo morreu e aqueles que estão em Cristo Jesus também têm uma herança com Deus. E Apocalipse é fantástico em descrever isso. Vai dizer que nós iremos caminhar em ruas de ouro. Nos mostrando que aquilo que é valioso para a gente aqui nessa terra, lá, nós nem iremos perceber que nós temos algo maior. Nós veremos Cristo face a face, estaremos com Ele e toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, porque estaremos face a face com o nosso Cristo. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. E é isso que Paulo está mostrando a eles, que o sofrimento que eles passam aqui, muitas das vezes vai ser para eles consolar outros, e ainda que o sofrimento aqui não acabe, há uma esperança em Cristo Jesus. Isso é interessante. E para aqueles que não estão em Cristo Jesus, não há esperança. Vai sofrer aqui e vai sofrer depois daqui. Para aqueles que não estão em Cristo Jesus, não há esperança. Vai sofrer aqui e vai sofrer depois daqui. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, vai sofrer aqui, mas não irá sofrer mais lá. É interessante a era apostólica e como os discípulos perceberam isso. Estevão está sendo apedrejado, está sofrendo, e ele olha para os céus, vê os céus se abrindo, vê a esperança dele nos céus e diz, Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa eles.
essa verdade do céu, essa verdade do fim do sofrimento. Estevão estava sofrendo, mas ele não blasfema, ele não questiona a Deus. Ele vê os céus se abrindo e pede ao Senhor que perdoe aqueles que estavam fazendo aquilo com eles. Então, meus irmãos, não sei aqui, sei da vida de poucos aqui, poucos mesmo, mas se você tem passado por sofrimento, Deus quer usar esse seu sofrimento para que você lá na frente console outros. Para que você seja instrumento de Deus na vida de outros. E quando esses outros aparecerem, invista tempo. Invista tempo, ore por essa pessoa, fale da sua experiência, fale de como você foi confortado por Deus durante o seu sofrimento. Mas pode ser que você esteja sofrendo aqui, o seu sofrimento continue e ele te leve à morte. Mas mesmo lá, no leito de morte, lembre dessas palavras. Há uma esperança para você na eternidade. Lá não terá mais dor, não terá mais sofrimento. Nós estaremos com o nosso Cristo eternamente. Lá veremos Ele face a face. Poderemos sentar à mesa com Ele, ceiar com Ele e ouvir dele, servo bom e fiel. Pode vir para a minha direita, venha ceiar comigo. Estaremos com o nosso Cristo. Ele vai enxugar todas as lágrimas. Ele tirará de nós toda doença, todo câncer, tudo aquilo que hoje aflige a nossa alma e muitas das vezes nos faz duvidar de Deus. Um dia será tirado de nós. Nós estaremos face a face com o nosso Cristo. Receberemos a herança. Iremos dizer ao nosso Deus, que bom foi ter sido fiel. Que bom foi ter passado pela tribulação, pela provação, pelo sofrimento e não ter abandonado o Evangelho. A história da igreja é linda porque ela conta a história de homens e mulheres que não abandonaram a história, que mesmo em meio ao sofrimento continuaram até o fim. Mas ela também conta a história de homens que abandonaram a fé, que por causa do sofrimento largaram a fé, que por causa da perseguição abandonaram o seu Cristo. O que fica para a gente então é qual será a nossa reação diante do sofrimento. Iremos abandonar o nosso Cristo, blasfemar nossa fé, ou iremos passar pelo sofrimento na certeza de que não estamos sozinhos? Interessante, ainda pensando sobre Cristo e a cruz, todo mundo abandona Cristo. Isso é natural para aquela situação. Os discípulos estão vendo o seu mestre do preso. A esperança deles estão desfiando, estão desfalecendo. Todo mundo abandona Cristo. Mas o Pai está lá com ele. Deus está lá com ele. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Não é que o Deus deixou o filho, é que naquele momento Deus estava enxergando no filho todo o nosso pecado. E a gente sabe que Deus é um Deus santo que não contempla o mal. Mas o texto diz que no terceiro dia o poder do Espírito Santo ressuscita Cristo dos mortos. E Cristo então recebe a ressurreição. E a esperança de Cristo é a mesma esperança nossa. A esperança da ressurreição. Cristo disse quando eles questionaram, você é Cristo de verdade? Mostre-nos um sinal. Queremos ver um sinal que você é o Cristo de verdade. Ele disse, nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o de Jonas. Ele estava dizendo que ao terceiro dia, alguém ia ser submergido das profundezas. Nenhum sinal seria dado a eles, a não ser o sinal da ressurreição. Meus irmãos, no momento do sofrimento, devemos olhar para Cristo. Em meio ao sofrimento, devemos olhar para Deus, que é o nosso Consolador. E ainda que o sofrimento ele persista, ele esteja em nós, nós devemos ter uma esperança de que haverá um fim para esse sofrimento. Para quem conhece a história da Elizabeth Elliot, pode conhecer e saber, tem uma parte da história, mas ela perde outros maridos, acho que mais 2, e outras questões na vida dela, mas ela o tempo todo fala, o sofrimento não é vão na nossa vida. E aquilo que nós passamos aqui não se compara com aquilo que nos espera lá. O que você faria no caso dela?
Você iria para uma tribo onde o seu esposo foi morto? Você iria evangelizar para um povo desse? Ou você iria parar? Difícil. Talvez eu pararia, talvez eu não fosse. Mas a verdade de Deus é que eu não devo parar. Eu devo seguir até o fim. Então, meus irmãos, se você, como eu disse, está aqui nessa noite, e o sofrimento tem tomado conta de você, pense sobre isso. O seu sofrimento deve ser compartilhado. Não guarde isso só para você, compartilhe com outros. Você talvez não queira falar com todo mundo, mas Deus tem colocado pessoas ao seu redor para que você possa compartilhar do seu sofrimento, da sua angústia. Deus não nos chamou para viver sozinhos. Deus não chamou para vivermos isolados do mundo, porque é isso que o sofrimento nos faz. Separar das pessoas, ficar afastado das pessoas. Mas Deus nos chamou para viver em comunidade, compartilhar dos sorrisos e também das alegrias. Sempre é mais fácil compartilhar das alegrias, das tristezas e das alegrias. Sempre é mais fácil compartilhar das alegrias. Se alguém passa em um concurso, logo que é mandar um zap informando o que passou. Se alguém ganha valor financeiro, logo quer mandar uma mensagem avisando o quanto está feliz. Mas se alguém sofre, geralmente a gente se isola em nosso quarto e não quer que ninguém fique sabendo da nossa fraqueza. Porque nós vivemos uma cultura em que nós devemos ser fortes, corajosos, nós devemos se desgastar, mas o nosso Cristo, ele teve seus momentos de fraqueza, ele teve seus momentos de sono, de cansaço, mas ele não abandonou o seu propósito, o propósito de ir até a cruz. Ele teve seus momentos de dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, que eu não vá à cruz. Ele teve os seus momentos também, mas ele não ficou nesses momentos. Ele disse: Senhor, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele nos convoca então a fazer a mesma coisa. A pergunta é: e nós, o que temos feito nos momentos de dificuldades? Somos chamados, segundo esse mundo, a não sermos fracos. Você deve ser forte, você deve vencer. Você deve vencer suas barreiras, suas dificuldades, mas tem horas que a gente não consegue vencer, meus irmãos. Tem horas que a gente quer chorar mesmo, é parar e chorar e dizer: eu sou fraco, eu não vou conseguir. Tem horas que a coisa é mais forte que nós, é mais pesada que nós. E como diz os coach aí, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem dizer isso. De fato, tá tudo bem. Tá tudo bem ligar para um irmão e dizer: meu irmão, socorro, eu não estou aguentando. Ore aí por mim. Meu irmão, vem aqui me visitar, eu não estou bem, minha fé está desfalecendo, o sofrimento tem sido grande aqui na minha casa. Preciso conversar com você. E, meu irmão, nunca rejeite um chamado desse. Talvez seja o último chamado dessa pessoa. Você atravessa aqui a Ponte da Barra, sempre tem casos de pessoas tentando suicídio e outras que já fizeram. E recente, um grupo de pessoas colocaram várias mensagens ali naquela grade, do início da ponte até o fim, mensagens de esperança. Eu não peguei para ler, mas vi o noticiário e passei por lá e vi. Eu creio que aquilo vai além, sabe? Eu creio que muitas pessoas que talvez tentaram ali coisas que ninguém viu, mas leu uma mensagem daquela, desistiu de tirar a vida. Viu que valeria a pena caminhar mais um pouco. Eu entendo que o apóstolo Paulo está falando a esses irmãos aqui é que o sofrimento não é em vão. Que nós não devemos sofrer e ficar ali no sofrimento, mas nós temos um Deus que é um Deus de toda a consolação. Um Deus que consolou o seu Filho Jesus Cristo na cruz e que nos consola ainda hoje, aqui e agora. Nós temos um Deus que é um Deus presente. É um Deus que está no meio do seu povo, no meio da congregação. Ele mostrou isso desde o Antigo Testamento. É lindo ver Moisés dizendo: nós iremos, mas se o Senhor não for com nós, nós não iremos sair daqui. E Deus dá a garantia: eu estarei com vocês. E Ele dá a garantia que Ele está com cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, sofrimento vai vir, ou talvez já até veio, está aí.
em você, na sua família, mas você tem um Deus que é um Deus de toda a consolação. Deus que consola você, Deus que tem uma palavra de esperança para você. Que a esperança pode não ser para essa vida, mas há uma esperança para a eternidade. Um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Você deve, então, pegar essas palavras e pensar a respeito disso. Qual tem sido a sua reação diante do sofrimento? Tanto seu quanto de outros. Como você tem agido com isso? Eu falei algo, preciso falar de novo e ser redundante. Meu irmão, não despreze um pedido de socorro. Não despreze um pedido de ajuda. Às vezes a gente está cansado de fato, às vezes está enfadado, às vezes é tarde da noite, mas chega até a gente pedido de ajuda. Entre em contato, fale, ore, compartilhe do seu sofrimento com outro também, para que essa pessoa então possa ter esperança em Deus através da sua vida. Tudo aquilo que você passa, o apóstolo Paulo ensinou àqueles irmãos que tudo que eles estavam passando não era em vão. Eles não eram falsos crentes. Isso é interessante, isso é importante. O fato de você sofrer não quer dizer que Deus não está com você. O fato de Jó sofrer não quer dizer que Deus não estava ali. E a gente conhece a história. Jó não conhecia, mas a gente conhece a história. Que Deus estava dizendo ao inimigo, só vá até aqui. Você não pode passar mais daqui. Não, vá mais um pouquinho. Era Deus quem estava dando a autoridade para o sofrimento de Jó. E no caso de Jó, foi Deus quem mandou o sofrimento para Jó. Satanás foi só o agente, não é verdade? Não está isso no texto? É Deus quem pergunta a Satanás, tem visto meu servo Jó? Que Deus não diga isso de mim. Eu não sei se eu aguentaria o sofrimento de Jó. Mas é Deus quem olha para Satanás e diz assim, você tem visto meu servo Jó? Vamos iniciar aqui uma conversa. Aí Satanás, eu sei que ele é um homem bom e ele está bem. Claro, você cerca ele de tudo. O homem tem segurança. Jó morava em uma localidade onde ao redor de Jó era só inimigos e ninguém invadia para roubar nada de Jó. Porque Deus segurava, tinha muros ali. Satanás sabe disso e disse, claro, você tem segurado ele, guardado ele de tudo. Deus diz, então você quer dizer que o fato de Jó ser fiel a mim é porque ele tem tudo, é? É. Então vá lá e tira o que ele tem. Se Deus fizesse isso com cada um de nós, meus irmãos, será que nós manteríamos a nossa fé firme em Deus? Isso é interessante porque Jó perde os filhos. O que é que a gente tem de melhor nessa terra, senão os nossos filhos para aqueles que são pais? A gente venderia todas as nossas propriedades por uma cirurgia de um filho, por um bem-estar de um filho. E Jó perde os seus filhos. Outros não têm filhos, mas têm bens e sabe o quanto lutou para conquistar esses bens. Imagine se isso tudo for tirado. Jó se vê sozinho, sem filhos, sem bens. E o que resta para Jó é um caco de telha para coçar suas feridas. Está afligindo já a sua alma. Jó tem amigos, mas quem encosta nele diz, a culpa é sua. Algum problema aí em você, você não está tendo uma vida de oração que deveria. Ele também tem uma esposa. E diz, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Você não deveria estar prostrado aí a esse Deus que está fazendo causar tudo isso em você. Jó diz, você fala como se fosse uma louca. Você não entende que foi Deus quem nos deu tudo? Ele também pode tirar tudo de nós. No momento do sofrimento, devemos olhar para Deus. Se olharmos para o sofrimento, iremos nos perder na caminhada. Iremos nos perder no caminho. Jó estava sendo consolado, ele não sabia. Mas Deus estava consolando Jó. No final da vida, Deus dá tudo ao dobro daquilo que ele tinha. E ele foi consolado. Reis de outras nações vêm, consola Jó com coisas, com bens. Meus irmãos, gostaria de concluir então essa meditação dizendo que o nosso Deus é um Deus de toda a consolação. O Paulo fala sobre isso, é muito forte, porque Deus pode consolar qualquer tipo de sofrimento. Ele é o Deus de toda a consolação. Por isso, em meio ao sofrimento e tribulações,
E certamente virão, ou já veio para alguns de nós. Ele nos dará força para enfrentá-los. Deus nos dará força para enfrentar cada um dos nossos sofrimentos. Certamente sairemos mais fortes. Para aqueles que já sofreram aqui na vida, pode dizer hoje quanto está forte, quanto está firme na fé. Sairemos mais fortes e seremos capazes de consolar outros. Mas não devemos esquecer de uma coisa. No jardim do Getsêmani, o nosso Cristo sofreu e o cálice dele não pôde ser retirado. Ele teve que beber o cálice. Talvez alguns de nós precisem ir até o fim com esse sofrimento. Mas há uma esperança, a esperança da glória. O nosso Cristo sofreu e foi consolado para que nós pudéssemos, em meio ao sofrimento, sermos também consolados. Então você serve a um Deus que é o Deus de toda a consolação. Deus que nos consola em meio ao sofrimento. Amém? Vamos orar.